O debate sobre o corpo nasceu com a filosofia. Platão já investigava essa questão no século V a.C. Para ele, o corpo era a prisão da alma. Platão dizia que, enquanto tivermos corpo e nossa alma se encontrar atolada em sua corrupção, jamais poderemos alcançar a verdade que almejamos. Descartes, no século XVII, declarou a alma independente do corpo. Compreendi que eu era uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar, e que para ser não depende de qualquer coisa material. No século XIX, Nietzsche mostrou que tinha uma opinião diferente. Aos que desprezam o corpo, quero dizer a minha opinião. Tudo é corpo e nada mais. A alma é apenas o nome de qualquer coisa do corpo. Há mais razão no teu corpo do que na tua melhor sabedoria. O Nietzsche quer inverter a lógica platônica que valoriza o pensamento e desvaloriza o corpo. E mais, não valoriza um pensamento qualquer, o pensamento, porque pensar está presente na arte, na dança, na música, na vida inteira. O que o Ocidente valoriza não é o pensamento, mas é um tipo específico de pensamento, que é o pensamento racional, o pensamento causal, o pensamento não contraditório. Temos que trazer para a linguagem o movimento do corpo e os gestos e a contradição. Por que trazendo o corpo para a linguagem a gente traz a contradição? Porque o corpo é vivo e tudo que é vivo necessariamente é contraditório. A linguagem separa, mas o corpo junta. Tá certo? Então, na verdade, a minha primeira relação com o conhecimento é uma relação física. Depois que eu sou tomada de alguma perplexidade, eu ganho um movimento que vai ser traduzido em linguagem. A tradução da linguagem é necessária e boa e tudo de bom, mas ela é menor do que a sensação. Então, como fazer para que o meu pensamento seja mais intenso? Demorar nas sensações sem palavra. É preciso valorizar o não dito. Se a gente pensar bem, isso que ela falou sobre a gente aprender primeiro com o pé e depois com o espírito, se a gente se der conta, sempre que a gente fala de relação, ou muitas vezes que a gente fala da nossa relação com o mundo, com as coisas, a gente fala de espaço, de categorias de espaço. A gente fala, por exemplo, eu quero falar isso frente a frente. Estou falando de uma relação de direção, que é uma categoria espacial, direção. Ou ele falou isso nas suas costas, falou pelas costas, também estou falando de direção. Ela está por cima e está por baixo. Estamos falando de, também, categorias de espaço, em cima e embaixo. Nossa relação está precisando de espaço. Né? Tem pouco espaço. A gente está sempre falando, na verdade, a gente sente, a gente experiencia o mundo pelo corpo. E o corpo está sentindo a todo momento o espaço. Então, essa ideia de que espaço não é uma coisa... Eu me lembro, quando eu comecei a dançar, eu achava que espaço era um grande vazio, assim, inabitado. E não é, ao contrário, espaço é o que a nossa experiência faz dele. A gente vai construindo espaço pela experiência.